Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome, tá ok? Se alguém hoje falar que é apóstolo de Cristo Jesus, que é apóstolo da Bíblia, é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu, como sempre, vou falar mais uma vez do Evangelho da Graça, que é a misericórdia de Deus para todo aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo, mediante somente pela fé, ao qual fé que não vem de nós, é dom de Deus. É, o apóstolo Paulo vem falando muitas vezes, aqui a gente vê na carta aos Gálatas, né? Que a salvação é somente mediante a fé. Em todo tempo ele vem defendendo, ele vem tendo que batalhar muito contra os falsos irmãos que já tinham, naquela época, se intrometido no meio do evangelho. E, todavia, ele deixa bem claro que se tem que ter obras, já não é mais graça. E o evangelho que salva é somente esse, a graça de Deus, que é, ou seja, a misericórdia de Deus para aquele que crê no seu Filho. E, novamente falando, nós cremos não é porque queremos, é porque pela misericórdia de Deus ele nos injeta a sua fé para nós podermos crer no seu Filho. Porque sem que Deus nos dessa condição da fé nos prepare para poder crer em Jesus Cristo, é impossível crer em Jesus Cristo. Nós, homem natural nenhum, vai querer crer nele, porque a palavra de Deus deixa bem claro que a gente somos inimigos naturais de Deus, por intermédio do pecado que entrou no homem lá no Éden, lá em Adão. Então, nós somos pecadores por natureza. Não vamos querer estar em comunhão com o Senhor, não vamos querer fazer amizade com o Senhor se Ele não agir. Então, o Senhor, Deus, que faz todas as coisas, primeiramente na nossa vida, nosso Pai. Então, Ele passa a ser nosso Pai, automaticamente. Quando a gente crê em Jesus Cristo, Deus passa a ser nosso Pai. Nós recebemos o privilégio de chamar Ele de Pai, pela adoção, pelo sangue de Jesus Cristo, que tira os nossos pecados. E o que nós, muitas vezes, temos discussões com alguns irmãos. Alguns são irmãos sinceros, uns são falsos irmãos, mas, todavia, quem sabe disso é Deus. Não cabe a nós julgar dizendo que um é verdadeiro e que o outro é falso. Mas, todavia, nós sabemos que a salvação é unicamente mediante somente a fé. E aqui em Gálatas 5, de 5 a 6, né? A gente começa a ver que quando o apóstolo Paulo termina de falar as partes que ele passa ali, de lutar, combater o evangelho, expondo a verdade do evangelho, falando que se alguém pregar outro evangelho é anátema. E aqui no 3 de Gálatas, ele vem dizendo da salvação por fé, dizendo que criou Abraão a Deus, isso foi lhe imputado como justiça, e assim ele vai colocando os pontos, deixando bem claro que é somente por fé. E a fé que não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, o homem não tem participação nenhuma na salvação. E muitas vezes, quando falamos isso, as pessoas falam: não pode falar isso não, porque vão pecar, as pessoas vão andar deliberadamente pecando. Entenda, uma pessoa que crê realmente em Jesus Cristo como crucificado no seu lugar, ela não vai querer andar em pecado. Todavia, nós temos essa natureza pecaminosa que é a nossa carne. E o que a palavra de Deus diz aqui em Gálatas 5? Que os que são de Cristo crucificarão a sua carne com os seus pecados. Ou seja, por que elas vão crucificar? Para ser de Cristo? Não, porque elas são de Cristo. E nós vemos bem claro aqui no Evangelho o quê? Que as pessoas vão crucificar, elas vão tentar andar direito, porque agora elas têm o Espírito Santo
habitando nelas, que constrange elas do seu erro. Porque, todavia, se elas não mesmo assim, elas não tomarem um rumo na vida dela, Deus, que é Pai bom, como está escrito em Hebreus 12, Deus é Pai bom, e o Pai bom corrige o filho que ama, açoita. Que é açoitar? Açoitar é bater, tipo, castigar. Porque, mas Deus castiga a gente? Sim, e não castiga o ímpio, mas castiga o que é filho. Esse que é o mais interessante. Um ímpio não vai ser açoitado, porque Deus não é pai. Ele não bate no filho dos outros. Ele não vai corrigir o filho dos outros. Agora, se ele tem alguém por filho, ele vai açoitar, ele vai castigar para endireitar o caminho desse filho. E não é que esse filho caindo, tropeçando, acontecendo uma coisa, que ele vai deixar de ser pai. Os dons de Deus são revogação. Jesus Cristo falou que só vai até ele quem foi ensinado pelo Pai. Como assim o ser ensinado pelo Pai? É o quê? Por essa fé que nós recebemos de quem? De Deus. Ou seja, sem receber essa fé de Deus, não tem como ir a Jesus Cristo. Mas quem receber essa fé que vem de Deus, de qual maneira? O Senhor Jesus fala que de maneira nenhuma ele lançará um fora. Ou seja, essa é uma das certezas que nós temos, que nunca seremos lançados fora. Mas a pessoa pode, por sua própria vontade, deixar de querer servir a Deus. Não, não pode. Primeiramente, porque ela não vai querer deixar de servir a Deus. Do mesmo jeito que ela não queria servir a Deus, agora ela não tem como deixar de querer de servir a Deus, por mais que ela esteja em desobediência. Porque agora ela tem o Espírito de Deus habitando dentro dela, que constrange ela e traz ela o saber do pecado, que ela sabe que está cometendo uma coisa errada, ela sabe que não está dando direito. E não é isso que vai fazer ela perder a salvação, mas justamente ela pode vir a perder a vida. Sim, perder a vida. Como também está aquele irmão lá de 1 Corinto, que o apóstolo Paulo pega e fala para ele ser entregue o corpo de carne a Satanás, mas que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós podemos ver lá em 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo falando: quem tem obra receberá galardão, e o que não tiver obra, que sofrer detrimento, todavia o tal será salvo como que pelo fogo. Ou seja, uma obra de madeira, de feno ou de palha, ela vai se queimar, porque uma falsa obra é uma pessoa que não tem obras para apresentar a Deus, e todavia ela vai ser salva, como pelo fogo, como de raspão, mas ela não se perde. Essa é a salvação verdadeira, genuína. Um cristão verdadeiro tem a salvação. Jesus fala: quem crê em mim tem. Ponto final. Tem, agora, já tem. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, ou seja, você não passa por aquele tribunal de Apocalipse. Entende? No último dia vamos saber. Não. Quem crê em Jesus não entra em juízo. Acabou, ponto final. Jesus não pode mentir. Ele não pode... a palavra de Deus não pode se contradizer. E o que Jesus fala? Que ele dá a vida a quem quer. Ponto. E se você recebeu a vida por intermédio de Jesus, por crer nele, ninguém pode te tomar a salvação. Ninguém pode tomar a vida eterna de você. Porque Deus deixa bem claro. Jesus pega e fala: meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8 e deixa bem claro que ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjos, nem potestades, nem principados, nem o futuro, nem o presente, nem o porvir, ou seja, nem o futuro. Ou seja, o teu futuro você não sabe se você vai ser firme e fiel até o fim? Não, mas o Senhor manda te dizer:
que nem o futuro pode tirar a tua salvação. Nada. Porque é Deus quem garante a tua salvação. Ele fala que quem crê nele tem a vida eterna. Tem, agora. Creia somente nele, saiba que ter certeza da salvação, que ter certeza que não perde a salvação, não é um crédito para andar na libertinagem, tá bom? Salvação não tem a ver com libertinagem. Um realmente salvo, ele vai querer andar em santidade, ele deve andar em santidade, mas todavia, se ele tropeçar, ele tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, como está escrito lá em João. Todo tempo, nós se dissermos que não temos pecado, mentimos, fazemos Jesus, fazemos Senhor, fazemos Deus mentiroso. Então, se falarmos que não temos pecados, não pecamos, somos mentirosos. Nós não somos acusados de pecado, porque Deus, Jesus Cristo, morreu por todos os nossos pecados. Nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados. Mas se andarmos pecando ainda depois de salvos, seremos sim, perderemos nossa vida, sofreremos, seremos açoitados pelo Pai, que Deus é Pai e o Pai bom, que corrige o filho que ama. Ele açoita. Então, todavia, a palavra de Deus fica firme aí. Porque se você falar que pode perder a salvação, é você falar que Jesus Cristo mentiu, é você estar falando que Deus é fraco e pode perder uma ovelha. Simplesmente isso. Uma pessoa realmente salva, ela tem a consciência que ela deve andar no caminho santo, que ela deve se imitar Jesus Cristo, assim como ele foi santo, sede santo também, como diz a palavra. Mas todavia, nós sabemos que não vamos perder a salvação, porque a palavra de Deus fica firme e ele diz que quem crê nele tem a vida eterna e ninguém pode arrebatá-la da mão dele. Fiquem com Deus, creiam em Jesus Cristo e façam a vontade de Deus. Leiam a palavra, se enchem do Espírito Santo, procurem orar, porque quem está em comunhão com Deus está cheio dele. O que nosso coração está cheio, disso nós falamos. Então, se nós andamos ao lado do Senhor, nos enchemos dele, vamos falar das coisas dele. E automaticamente isso já nos começa a livrar, vai nos livrar todo o tempo das armadilhas, das investidas de Satanás, para que nós possamos vir a cair e ser motivo de chacota, mesmo não perdendo a salvação, mas passando vergonha entre os incrédulos, principalmente entre os falsos irmãos, que esperam a qualquer momento um filho de Deus cair para falar, não tinha salvação, olha lá, ele tinha salvação lá, agora perdeu, agora está no inferno. E sendo que não está no inferno, um crente não pode perder a salvação. Um cristão genuíno não vai perder a salvação. O que vai perder são aqueles que professam que podem perder a salvação, que professam que está de pé porque fazem a vontade de Deus, que professam fazer isso, fazer aquilo, que a força é porque eles buscam a Deus, que eles fazem isso, fazem aquilo. Não confiam na palavra de Deus e confiam nos seus instintos naturais de carne, confiam na sua batalha, na sua busca. Automaticamente eles estão anulando a cruz do Senhor Jesus, fazendo pouco caso dela. Se o Senhor Jesus fala que nós não temos participação na salvação por meio da graça, que é a misericórdia de Deus, somos salvos somente pela fé, eu creio e eu faço o que o Senhor Jesus me pede, me manda, porque os que são de Cristo crucificarão a sua carne com as suas paixões, não para ser de Cristo, mas porque eles são de Cristo. Amém.